Pronto, a hora que estiver pronto. Está pronto aí? Não está o menino ali da... Está chegando aí o da... Pode começar? Então, bom dia a todos. Às 9h10 do dia 13 de dezembro, na qualidade de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que se destina a investigar o que convencionou-se chamar o desmonte da Petrobras e seus reflexos na economia do Rio de Janeiro, já contando com a presença dos deputados Luiz Paulo Correia da Rocha e deputado Dr. Júlio Anelli, dou por abertos os trabalhos da 12ª reunião ordinária, que tem o objetivo de ouvir Dr. Décio Oddoni, diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível. Agradecer muito a presença do nosso Dr. Décio Oddoni e dizer que ele vem aqui, vou usar a expressão, como um colaborador da nossa CPI, porque nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento a respeito das questões para que possamos fazer as avaliações necessárias aos trabalhos desta CPI. Dizer também que estamos acompanhando tudo o que vem acontecendo e também conhecemos e compreendemos as posições, mesmo com eventuais divergências. Então, agradecer muito a sua presença e dizer que é hábito nosso aqui, antes de fazer as indagações, ouvir uma explanação inicial daquele que é convidado para colaborar conosco. Mas eu quero primeiro pedir a participação inicial deste que queira, deputado Dr. Júlio Anelli, depois deputado Luiz Paulo, para que possamos lhe passar a palavra. Bom dia. Bom dia, deputado Paulo Ramos, preside essa CPI, deputado Luiz Paulo, o doutor Décio Oddoni, que preside a ANP, e demais presentes. Como bem falou o presidente, Vossa Senhoria foi convidado aqui como colaborador, porque existe uma preocupação muito grande no Estado do Rio de Janeiro sobre os rumos da política do petróleo. Considerando que 33% da economia do Estado do Rio de Janeiro depende do petróleo, causa muita apreensão nessa casa a venda dos ativos da Petrobras e o que isso pode representar para o futuro do Estado. Nós somos aqui bombardeados por informações veiculadas pela mídia sobre renúncia fiscal, sobre a venda de ativos com valor subavaliados, sobre, enfim, o comprometimento daquilo que eu falo, que é a esperança do Estado do Rio e do país, sempre depositada sobre os recursos advindos da indústria do petróleo. Nós que somos mais velhos, com certeza, participamos de todo esse processo que antecedeu a descoberta do petróleo no mar, antigamente restrito ao recôncavo baiano, e depois, com a descoberta dessas novas possibilidades do petróleo no mar, criou-se uma esperança a partir de períodos muito difíceis da crise do petróleo, principalmente em 73, e a partir daí nós passamos a acreditar que teríamos um espaço no contexto mundial, nos incluindo entre as nações produtoras, ou pelo menos capazes de sustentar o seu crescimento com a indústria do petróleo. E é quando se tem essa mudança de perspectiva com a venda dos ativos, isso cria
para mim, e eu tenho certeza para muitos brasileiros, uma preocupação muito grande. Então, nada mais salutar, mais importante para nós aqui dessa CPI, tenho certeza para muitos fluminenses, de ouvir a opinião da Agência Nacional de Petróleo a propósito desses fatos que eu acabei de relatar e que são de conhecimento de todos brasileiros, porque são veiculados quase que diariamente na mídia. Agradeço a presença de Vossa Senhoria e tenho a certeza que vamos ter aqui um bom debate. Deputado Luiz Paulo Correia da Rocha. Bom dia, doutor Décio. Bom dia, presidente Paulo Ramos, deputado Julianelli, deputado Valdec e todos os presentes. Eu gostaria que na sua exposição inicial, visto que isso facilitaria depois as perguntas que faríamos, nesse tema desmonte da Petrobras, que o primeiro desmonte foi a corrupção, desbragada, se o senhor pudesse abordar, deputado Valdec, bom dia, 5 questões que eu acho fundamentais. A primeira, se o senhor já leu os jornais hoje, possivelmente sim, né? Tanto no Globo quanto no Valor Econômico, tem uma ampla discussão sobre a questão do conteúdo nacional. Tem a sua posição, tem a posição que está sendo discutido no Congresso Nacional, qual a perspectiva real de percentual do conteúdo nacional na política petrolífera. A segunda questão diz respeito ao último leilão da Bacia de Campos, que o senhor acompanhou muito de perto, né? A Petrobras, associada com a Exxon, ganhou lá, se não me engano, de memória, 5 ou 6 áreas e pagou de outorga aproximadamente 3,5 bilhões. O segundo colocado deu algo como, de lance, algo como 500 milhões. Ora, 3 bilhões e 100 de diferença. Uma diferença muito grande, eu não diria muito grande, exorbitante. E dada por quem? Pela empresa que mais conhece a Bacia de Campos, porque não é lá, não é pré-sal, é pós-sal. Os poços lá, como o senhor sabe, já esteve aqui, né, são poços já envelhecidos, né, que se prevê mudança de equipamento para melhorar o processo produtivo. Ora, o que eu imaginei? Né? E disse assim, já discursei sobre isso na minha cabeça, pode ser até meio fulgurante, né? Mas olha só, o senhor conhece o tema em profundidade. O senhor recebeu do governo do Estado um ofício mostrando a sonegação que a Petrobras fazia desde 2013. Quando o senhor fez lá na ANP a primeira apuração, em 2016, não 17, no campo de Lula, o senhor multou, quando eu digo o senhor, a agência, né? O senhor multou a Petrobras em 2 bilhões e 600. O senhor lembra, não lembra? A Petrobras recorreu e a AGU deu parecer favorável à Petrobras, que ela não podia ser multada, porque não estava escrito na lei que ela não poderia vender para o seu mesmo grupo econômico petróleo ao preço que quisesse. Todos nós sabemos que para o serviço público só vale o que está escrito na lei e o que não está escrito. Da AGU foi ao presidente da República
que vestiu a toga de ministro do Supremo e deferiu o parecer da AGU. E o Estado do Rio de Janeiro perdeu aproximadamente R$1 bilhão. E o senhor não fez mais a verificação nos outros 3 campos pedidos. Ora, para mim, essa super oferta que sai do bolso da Petrobras, 50%, e outros 50% do bolso da Exxon, vai para a União, não para os estados, como forma de compensar o que a Petrobras deixou de pagar de multa. Eu queria que o senhor comentasse essa minha hipótese, porque eu não considero uma hipótese delirante, eu considero uma hipótese factível, extremamente factível, porque eu não consigo entender que a Petrobras tenha errado a mão nesse tamanho. Terceira questão é que eu tenho visto sucessivamente, o senhor falar nos jornais, do futuro maravilhoso que espera o Estado do Rio de Janeiro. Eu já ouvi esse discurso muitas vezes, falando em bilhões e bilhões de investimentos que nunca chegaram. Está aí o exemplo do Comperj, que está até hoje paralisado. Então, qual é a perspectiva de curto prazo, no seu ponto de vista, de um quadriênio, do crescimento, pode ser em percentual, do crescimento da produção no pré-sal e no pós-sal? E, finalmente, deputado Paulo, finalmente, tem aí uma política, a Câmara aprovou ontem, a Câmara não, o Senado aprovou ontem, uma questão lá ligada ao Repetro, saindo de 2042 para 2020, para ficar nos 5 anos possíveis de incentivo fiscal previstos em preceitos constitucionais. Esse Repetro será preciso homologar em cada estado. Eu considero, e a opinião é minha particular, que numa crise como nós vivemos, não há como você dar incentivo fiscal ao grande capital. E nós já estamos dando incentivo aqui no Rio de Janeiro, que ultrapassa aos 9 bilhões de reais por ano. E, por último, que prazo o senhor avalia que essas reservas de petróleo, tendo em vista o mercado internacional, tendo em vista as novas alternativas de energia, que prazo nós teríamos aí pela frente ainda de interesse na exploração de petróleo, visto que tudo que eu tenho lido tem mostrado que essa é uma atividade que não durará mais de 20 anos. Então, queria que o senhor pudesse abordar esses pontos. Obrigado, deputado Paulo Ramos. Não, vamos lá. Deputado Valdec, quer fazer alguma consideração preliminar? Quero. Bom dia, né, a todos, a todas, né, aqui presentes. Uma saudação ao senhor Décio Oddoni. Tivemos a última vez uma reunião em que fomos em delegação lá na ANP. Eu queria, na verdade, só em considerações iniciais, deputado Paulo Ramos, aproveitando que o nosso diretor-geral da ANP vai intervir agora há pouco, daqui por diante, queria acrescentar alguns elementos, até me aproveitando um pouco do que ouvi da intervenção do deputado Luiz Paulo, porque, assim, eu tenho um conjunto de preocupações que eu queria aproveitar a ocasião para compartilhá-las aqui, né? E até ouvir de Vossa Senhoria se são preocupações que, eventualmente, podem não ter procedência, não é? Mas eu me lembro, todos nós nos lembramos, que a indústria naval brasileira tinha tocado o fundo do poço.
no final dos anos 90, né? Eu costumo dizer que, nessa ocasião, os nossos estaleiros pareciam galpões com sucata abandonada, quase isso, não é? Dada a ausência absoluta de encomendas. Doutor Décio era muito jovem, não há de lembrar. Pois é. Já estava na luta, né? E eu me lembro também que, no início dos anos 2000, esta diretriz do conteúdo local foi fundamental para o soerguimento desses estaleiros em todo o Brasil. Isso chegou, por exemplo, a proporcionar no estaleiro Mauá, em Niterói, um plantel de cerca de 6.000 trabalhadores. No Brasfels, em Angra dos Reis, cerca de 12.000 trabalhadores. Mauá hoje não tem 400 trabalhadores. Brasfels hoje eu acho que tem menos de 2.000, girando em torno disso, talvez um pouco menos. Enquanto isso, as compras públicas da Petrobras no setor cada vez mais avançam em direção à indústria naval estrangeira. Países como Singapura, enfim, Coreia, China. Bom, associado a isso, a gente tem uma decisão tomada recentemente, no início, meados do ano passado, que foi a sanção da lei que, enfim, modificou o chamado regime de partilha, não é? Retirou a Petrobras daquela condição de operadora, salvo engano, de pelo menos 30%. De operador exclusivo, pois é. E com isso a gente tem assistido a um avanço substancioso da presença das petrolíferas internacionais, não é? Dividindo, não é? Os diferentes blocos ou lotes que são colocados em licitação. Assistimos também agora a uma decisão que promove uma isenção trilionária de tributos relacionados à importação de maquinário por essas mesmas petrolíferas. Estima-se, né? Tenho lido por aí, estima-se que nos próximos 20 anos, algo assim, essa isenção estaria na casa de R$1 trilhão. Então, a minha preocupação, senhor Décio Oddoni, isso tudo, deputado doutor Julianelli, não está depondo frontalmente contra a nossa soberania? Para além da questão dos negócios no mundo do petróleo, né? Para além da questão do business, não é? Mas, assim, esse conjunto de medidas não estariam colocando em xeque, não é, a própria soberania do Brasil? Então, eu queria ouvi-lo a esse respeito, dentro de suas possibilidades. Eu queria também perguntar, porque eu me lembro que nós estivemos, na última vez, uma delegação coordenada pelo deputado Luiz Paulo, na ANP, tratando de questões relacionadas à revisão na fórmula de cálculo para pagamento de royalties do petróleo. E mais adiante, até me lembro que Vossa Senhoria anunciou que havia um calendário estimado para começar a cuidar também da mudança da fórmula de cálculo em relação ao gás. Queria saber, de lá para cá, o que aconteceu, porque, salvo engano de minha parte, o Rio de Janeiro produz petróleo hoje mais no pré-sal do que no pós-sal, ou pau a pau, pelo menos, não é? Nessa fórmula, são levados em conta alguns critérios, entre os quais questões, inclusive, relacionadas à qualidade do óleo produzido. Queria saber se isso produzirá substancialmente algum tipo de medida, algum tipo de mudança que possa repercutir favoravelmente ao Estado do Rio de Janeiro. E, em terceiro lugar, o deputado Luiz Paulo mencionou, e talvez seja algo não tão próximo das atribuições da ANP, mas ainda assim queria ouvi-lo, suscitou muita expectativa, muita esperança, né, o lançamento dos investimentos relacionados ao polo petroquímico de Itaboraí, né, ao Comperj, né. Parecia que teríamos ali no leste fluminense uma espécie de novo Eldorado, não é? Entretanto, nos últimos 2 anos, é um acúmulo de frustrações, desalento, desassossego, além
de desemprego, além de problemas sociais que Vossa Senhoria conhece também muito bem. Queria saber, assim, o que estaria, ou se é que estaria, em alguma medida, na alçada da ANP, essa discussão sobre a revitalização do Comperj, né? Até que ponto a ANP tem uma palavra sobre esse investimento, que eu considero que pode ser determinante para virarmos a página dessa grave crise econômica que enfrenta o Estado, que na verdade não é só econômica, uma crise multidimensional, mas que na sua dimensão econômica é sobretudo uma crise de falta de receitas. Nós temos que encontrar uma maneira de produzir receitas novas e duradouras no Estado do Rio de Janeiro. Portanto, de maneira muito abreviada, até para a gente aproveitar mais a intervenção de Vossa Senhoria, são as questões do Dr. Paulo Ramos que eu queria aqui introduzir nesse início de sessão. Bom, começamos pelo final, pelo meio, porque, de qualquer maneira, tem algumas já indagações feitas e eu passo a palavra ao Dr. Décio Oddoni para que ele possa se manifestar e, se quiser adentrar nas respostas às indagações já feitas, já ficaremos gratos. Bom dia a todos. Está funcionando? Tá. Deputado Paulo Ramos, deputado Janelli, deputado Luiz Paulo, deputado Valdeir Carneiro, Fernando é meu companheiro de décadas na Petrobras. Eu gostaria de começar fazendo um esclarecimento, né? É um prazer estar aqui com os senhores, mas eu lembro que a agência ela tem papéis relacionados com a aplicação das políticas públicas na área de petróleo, com a fiscalização na área de petróleo e com a representação do Estado na assinatura de outorgas na área de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Então, as questões relacionadas diretamente à Petrobras, à gestão da Petrobras, aos ativos da Petrobras, aos planos da Petrobras, são questões que são tratadas no âmbito da Petrobras, que é uma companhia que tem o seu conselho de administração e que não há nenhuma interferência da ANP, como nem poderia ter na gestão da Petrobras. Mas, feita essa primeira colocação, esse esclarecimento inicial, eu gostaria de separar aqui a minha exposição em três partes. Primeiro, seguindo aí o que foi comentado pelos deputados na abertura, o cenário global da indústria do petróleo, segundo nós percebemos, que está marcando o pano de fundo para o que está acontecendo também no Brasil. Segundo, a situação da indústria no Brasil nos últimos tempos até agora. E terceiro, como é que a gente percebe, né, o futuro potencial que nós temos, especialmente aqui no Rio de Janeiro. Então, vou falar da indústria global, como a gente vê, da situação no Brasil, mas tentando focar no Rio, uma vez que nós estamos aqui na Alerj, que é a Casa Legislativa do Rio de Janeiro, também sede do escritório principal da ANP. Ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, o cenário na indústria do petróleo foi mudando. Nos anos 50, um sujeito chamado Huber criou uma teoria chamada do peak oil, quer dizer, quando haveria o pico de demanda de petróleo no mundo. E se falava que as reservas eram limitadas, escassas, e a partir desse momento do aumento de produção chegar no pico, a gente viria um declínio permanente da produção e um aumento gradativo do preço do petróleo, que impactaria a economia global e criaria dificuldades para o crescimento global. Essa teoria ganhou muita força nos anos 60, especialmente 70, quando nós tivemos lá o primeiro choque do petróleo, depois o segundo choque do petróleo. Isso fez com que as empresas passassem a procurar cada vez reservas de petróleo mais caras, e a Petrobras só foi para o mar, e só foi para a água profunda, e descobriu a bacia de Campos, depois os campos em água profunda, Marlim, Albacora. Eu mergulho ter feito parte desse time, e pré-sal posteriormente, em função disso, porque nós não tínhamos, no Brasil, as reservas fáceis de extrair e de baixo custo de extração que tinha, por exemplo, tem o Oriente Médio. Só que tecnologia vai avançando. À medida que a tecnologia também permitiu a exploração de reservas mais difíceis de achar, por consequência mais caras de extrair, ela também foi se aplicando em diversos outros segmentos da indústria.
E a principal transformação que nós vimos nas últimas décadas foi na década passada, quando tecnologias de estimulação de produção, como fraturamento hidráulico, poço horizontal, tornaram possível a extração de reservas de petróleo nas formações geradoras de petróleo, e não nos reservatórios. A indústria do petróleo sempre se caracterizou por tentar achar uma agulha no palheiro, quer dizer, o reservatório de petróleo nas bacias produtoras, uma atividade de risco. A aplicação dessas tecnologias, especialmente nos Estados Unidos, o famoso fenômeno do shale, inicialmente shale gas, depois shale oil, tornou possível a extração de petróleo de maneira muito rápida, repetitiva, objetiva, com um ciclo de maturação muito baixo. A gente, para produzir um campo no pré-sal, nós precisamos, em média, 6, 7 anos, 8 anos. E no shale, em meses, os poços estão produzindo. É uma indústria diferente, mais caracterizada quase como uma manufatura de repetição. Isso trouxe ao mercado reservas potenciais muito grandes. E somada ao aumento do fator de recuperação dos reservatórios no mundo inteiro, há uma transformação radical na indústria. O petróleo deixou de ser um bem com potencial de ficar escasso no futuro e passou a ser um bem com uma disponibilidade muito maior. Reserva de petróleo deixou de ser uma preocupação no longo prazo. Quer dizer, hoje há quase consenso no mundo, né? Opinião é opinião, essas coisas não são matemáticas, estou expressando aqui um cenário, mas hoje há uma percepção dominante que reservas de petróleo não serão escassas no futuro em função de tecnologia e de abertura dessas novas possibilidades. Quando a gente soma esse fenômeno com o fenômeno do aquecimento global e da migração, né, pelos acordos aí de redução de emissões, pela redução de custo das energias alternativas, solar, a própria eólica, que tem tido um barateamento extraordinário de custo nos últimos anos e um crescimento muito grande, especialmente no Brasil. Era irrelevante a participação dessas fontes de energia na matriz energética brasileira 10 anos atrás, e hoje em dia são extremamente importantes e crescendo por redução de custo. Nós vemos hoje uma migração, né, de parte da geração de energia dos combustíveis fósseis, carvão, petróleo, gás natural, embora o gás natural esteja crescendo, para os fontes alternativas. E o mundo do petróleo hoje trabalha com um cenário de não mais demanda, não mais pico de oferta de petróleo, mas se trabalha com pico de demanda de petróleo. Então, se acredita hoje que a demanda de petróleo no mundo continuará crescendo nos próximos anos, mas no horizonte dos próximos 10, 15, 20 anos, chegaremos na situação em que haverá o pico máximo de demanda por petróleo, essa demanda de petróleo começará a cair e a participação do petróleo na matriz energética global começará a cair. Não quer dizer que o petróleo será abandonado imediatamente. Isso é um processo, um longo processo, mas um processo em que estamos aparentemente inexoravelmente caminhando para, quer dizer, uma redução da importância relativa e da participação relativa do petróleo na matriz energética global. Isso é desejável porque reduz emissões, desejável porque é saudável para o meio ambiente. Agora, é algo que nós temos que, e aí pensando como brasileiro, que é um país que produz não só petróleo, mas também biocombustíveis, que substituem o petróleo, etanol e biodiesel, como é que a gente trata de forma adequada essa riqueza, né? E como é que a gente usa os nossos recursos petrolíferos enquanto eles têm mais valor, né? A atmosfera do planeta é única, quer dizer, não tem como nós abandonarmos a exploração de hidrocarbonetos imediatamente, por mais ambientalmente correto que isso seja. A sociedade precisa de fontes de energia.
Se não forem os nossos hidrocarbonetos que vão ser consumidos, outros serão nesse processo todo. Então, nós temos que aproveitar as nossas reservas em benefício da nossa sociedade, de forma responsável do ponto de vista econômico e de forma responsável do ponto de vista ambiental também. E aí eu quero ressaltar que o Brasil é líder nisso. Nós somos o terceiro maior produtor de biocombustíveis no mundo, nós temos das mais limpas matrizes energéticas do planeta, mesmo com toda essa exploração de petróleo e mesmo aumentando a produção de petróleo. Então, a nossa parte em relação à questão ambiental, a gente está cumprindo, não é de hoje, está cumprindo há bastante tempo. A questão que nos resta é, nesse mundo em transição, como é que a gente deve se posicionar. Respondendo aos deputados, eu já vi várias análises, né, sobre essa questão do pico da demanda do petróleo. E a maior parte delas coloca, na próxima década, por volta aí de 2035, 2040, um momento em que a demanda por petróleo começa a declinar. E que significaria um momento em que a pressão nos preços do petróleo começa a baixar. Eu lembro, senhores, que os contratos de produção de petróleo são da ordem de 30 anos, na fase de exploração, num contrato de concessão, de produção, num contrato de concessão de 27 anos, num contrato do pré-sal de 35. Então, partilha. 2025, 2018 para 2040, nós estamos falando do horizonte visível dos contratos que nós estamos assinando agora, dessas rodadas que nós temos pela frente. Então, a gente tem que ter consciência de que esse é um bem que é finito e que é abundante hoje. Quer dizer, esse é o cenário dominante na indústria do petróleo atualmente, e é um cenário diferente do cenário que a gente tinha alguns anos atrás. E é difícil, na nossa própria consciência, a gente administrar essa mudança de percepção, né? E essa mudança de percepção, sim, houve. Ela pode estar equivocada? Pode mudar de novo? Pode. Mas hoje, o que nós temos de percepção é isso. Quer dizer, o petróleo deixou de ser um bem escasso como a gente imaginava que ele seria 20 anos atrás, em 2020. Hoje a gente trabalha com um cenário de mais oferta do que imaginado previamente, o que coloca pressão nos países produtores. E a gente está vendo, basta ler os jornais especializados, os senhores não fazem isso, mas a minha obrigação é fazer, e a gente vê uma série de ações de outros países se mexendo para se posicionar perante esse novo cenário. Se preparando para um mundo, né, em que o petróleo perde relevância, uma série de iniciativas em países importantes, produtores do Oriente Médio, por exemplo. Disputa muito grande por investimentos de empresas. A gente tinha esse ano, em 2017, dezenas de licitações de áreas de exploração competindo com o Brasil. O capital é escasso. As companhias estão se reposicionando. As grandes empresas de petróleo estão se mexendo para se posicionar num mundo de baixo carbono. A gente vê várias das grandes empresas se posicionando em solar, em baterias, em eólica, já pensando nessa transição. E os países produtores de petróleo estão procurando que os investimentos que ainda vão acontecer, e vão acontecer muitos, porque, eu repito, nós não vamos abandonar o petróleo tão rapidamente, sejam feitos nos seus países, né? Eu comento aqui porque é público. Sexta-feira passada, se os senhores viram nos jornais, a Petróleo Mexicano, Pemex, anunciou que tinha cancelado uma licitação em água profunda no México, porque havia baixo interesse em função dos investimentos terem sido alocados no Brasil. O Valor Econômico comenta isso hoje. Não tive oportunidade de ler o Valor ainda hoje, mas essa Leia-se o Globo. Não, Valor Econômico. Essa situação, nem o Globo também, mas Valor Econômico. eu tinha um café da manhã com o pessoal da Bimac lá no Santos Dumont, tive que chegar cedinho e não vi os jornais. Mas a disputa, ela existe, e o capital escolhe
e isso é um fato, não é que a gente queira ou não queira, escolhe o investir onde tem mais perspectiva e as condições são melhores. Nós temos que ter condições atraentes para o capital, seja ele da Petrobras ou de outros. Essa competição está presente, é um fato da vida que a gente tem que conviver com. E é melhor que a gente consiga explorar o nosso petróleo, na minha opinião, posso estar enganado, do que outros explorem as suas riquezas, se é que tem que haver uma opção. Feito essa introdução longa sobre o mercado global, eu falo agora do Brasil. O que aconteceu aqui no Brasil? A primeira reserva comercial de petróleo no Brasil foi descoberta em 1941. Poço em Candeias, que produz até hoje. E produz em áreas fraturadas do shale, por incrível que pareça. O famoso fraturamento. É nessas formações, parcialmente, que produz, desde então, parcialmente, esse poço lá de Candeias. Isso foi na época do CNP, Conselho Nacional do Petróleo, que foi criado lá em 1938, 1939. Em 1953, a Petrobras foi criada, a Petrobras começou a operar em 54. Naquela época, o Brasil era um país rural e agrário. A gente tinha 36% da população morando nas cidades e a gente tinha uma indústria incipiente. Foi antes dos 50 anos em 5, lá do presidente Juscelino Kubitschek. Então, ao longo desses mais de 60 anos em que o Brasil se modernizou como sociedade e se industrializou, sempre a Petrobras esteve presente, né, como o grande ator do setor de petróleo do Brasil, né, e foi responsável por nunca ter faltado derivado de petróleo, produto, e o Brasil conseguiu fazer essa transição muito bem. Acho que é um mérito extraordinário da Petrobras. Eu que trabalhei lá durante muitos anos, tenho orgulho de ter participado disso. Em 1997, houve a nova lei do petróleo, né, e a quebra formal do monopólio da Petrobras, a criação da ANP e o início dos leilões de áreas de exploração. O fato do Brasil ter começado a atrair, em 1997, a partir de 90, os leilões foram a partir de 98, 99, 2000, começou a atrair outras empresas para exploração e produção de petróleo, no meu entendimento, foi muito positivo. Tinha havido apenas uma outra tentativa, nos anos 70, na época do governo Geisel, em que foram instituídos os contratos de risco na exploração e produção de petróleo, na época um pouco depois da primeira crise do petróleo, em 1973, em que companhias estrangeiras vieram, as principais estiveram aqui, explorando na Bacia de Campos, Bacia de Santos, no Marajó, outros lugares, mas os resultados foram um pouco significativos. Só a descoberta do campo de Merluza, de gás na Bacia de Santos. Então, essa retomada do compartilhamento da exploração de petróleo no Brasil, que houve a partir do final da década dos 90, no meu entendimento, foi muito positivo. Foi muito positivo porque ela trouxe outras empresas que puderam compartilhar o risco exploratório com a Petrobras, puderam compartilhar risco financeiro de colocar dinheiro em projetos de risco para conhecer a geologia do Brasil, e o resultado foi muito positivo, né? Eu quero dar alguns dados para os senhores. Nós mal conhecemos o potencial de produção de petróleo no Brasil. O Brasil tem uma área sedimentar, que é áreas onde pode haver produção de petróleo, gigantesca. Nós temos bacias inteiras, tem 2 bacias no Brasil, a bacia de Madre de Deus, na fronteira com a Bolívia, lá no Acre, e a bacia do Pernambuco-Paraíba, ali no litoral de Pernambuco e Paraíba, como o próprio nome diz, offshore, no mar, em que nunca nós perfuramos um poço sequer. Um poço sequer. O Brasil perfurou, na sua história, 30 mil poços, menos de 30 mil poços. A Argentina já perfurou 60 mil, numa área muito menor que a nossa. Os Estados Unidos perfurou milhões de poços. Então, o fato da gente ter outras empresas compartilhando o risco com a Petrobras é extremamente positivo, porque nos permite, sem usar dinheiro público, sem usar dinheiro nacional, e conhecer o nosso
o nosso potencial. A Bacia do Parnaíba, vou dar um exemplo para os senhores, lá no Maranhão, Piauí, onde hoje tem uma produção de gás natural que permite que se gere mais de um gigawatt de eletricidade. Foi descoberta por investidores privados. Quantas outras oportunidades como essas existem no Brasil e qualquer empresa, por maior que seja, mais importante, mais relevante que seja, tem dificuldade de fazer tudo num país da nossa dimensão. Por isso que eu acho que é muito positivo que a gente tenha esse processo. A bacia do Parnaíba é do tamanho da França. O tamanho da França. Nós perfuramos lá até hoje, né, foram perfurados 100 poços. No Recôncavo foram perfurados, se não me engano, 7.000. E é muito pouco. É muito pouco. Então nós precisamos conhecer esse potencial exploratório do Brasil, enquanto a gente tem capacidade, dados esses tempos aí, em que o uso do petróleo ainda vai ser relevante, para que a gente possa produzir essa riqueza. Alguém vai produzir essa riqueza. O mundo não vai abrir mão do petróleo tão rapidamente. Então, continuando com a história, esse processo é um processo muito bem sucedido. Várias companhias vieram ao Brasil, investiram recursos aqui, acharam petróleo, outras não. A nossa produção aumentou, descobrimos o pré-sal. Quando nós descobrimos o pré-sal, houve a discussão sobre a legislação que ia ser aplicada ao pré-sal. Acabamos migrando no pré-sal, né? Criamos o polígono no pré-sal, migramos para o contrato de partilha. E ficamos, né, como resultado desses debates e do ambiente naquela época, nós ficamos 5 anos sem leilões. E ao ficar 5 anos sem leilões, nós diminuímos a oferta de áreas exploratórias para as companhias. Então, aquele ciclo que vinha, que todo ano havia um leilão, havia oferta de áreas exploratórias, contratações e atividades exploratórias, foi interrompido. Como o ciclo do petróleo é da ordem, né, no Brasil, na média, entre a assinatura de um contrato e a produção comercial de petróleo é da ordem de 6 anos, 7 anos, esses 5 anos, eles foram bater basicamente agora. Esse processo começou em 2008, 2009, 2010, a lei de 2010. Então, nós ficamos até 2013 sem leilões. Então, isso diminuiu muito a oferta de áreas exploratórias no Brasil. Segundo fenômeno, a Petrobras entrou na crise que nós acompanhamos. Não preciso entrar em detalhes, o deputado Luiz Paulo mencionou, mas a Petrobras cortou seus investimentos, fruto daquele quadro, de forma importante. A gente tinha concentrado toda a expectativa da exploração do pré-sal na Petrobras. Fizemos um único leilão para o pré-sal em 2013, o leilão de Libra. E mais nada. E, por fim, em 2014, nós tivemos a queda importante do preço do petróleo, que vinha trabalhando aí num patamar, oscilando aí num patamar da ordem de mais de $100 o barril, e no final de 2014 teve aquela queda abrupta, foi para 40, menos de 40, 30 e voltou hoje para um patamar que está entre $50 e $60, mais ou menos, mas bem diferente daquele patamar de anos anteriores. E como é que tradicionalmente a indústria do petróleo reage a esses movimentos de preço do petróleo? Num primeiro momento, a primeira coisa que a indústria faz, e sempre fez em todos os ciclos, é reduzir investimento de exploração. E o segundo é corte de custos, ajuste de custos. Então, geralmente, nos primeiros 2 anos, depois de um momento de queda de preço, a gente vê esses movimentos. Quem olha a história da indústria do petróleo no passado, e a indústria cíclica, a gente sempre viu esses ciclos. Então, a gente teve no Brasil uma tragédia que foi a combinação de todos esses fatores. A falta de ofertas de área de exploração, a crise da Petrobras com a redução dos investimentos da Petrobras, a falta de áreas, a redução de custo, a redução dos investimentos de exploração e a redução dos investimentos como um todo, das empresas, concentradas naquele período ali de 2015, 2016, agudamente, que impactou de forma extraordinária o estado do Rio de Janeiro. A situação que a gente vê aí, especialmente Angra dos Reis, Macaé, tudo isso. Então, esse de forma assim, até longa, vocês me perdoem a longa explanação, o quadro que a gente vive
hoje, né? Como é que a gente pode sair disso? Atraindo investimentos, voltando a criar um ciclo positivo na indústria e trabalhando para que isso aconteça o mais rápido possível. Então, a gente tem dois ambientes em que podemos trabalhar, né? A gente fala muito nos leilões da ANP, que, graças a Deus, foram um sucesso esse ano, isso é muito positivo para o Rio de Janeiro. Eu posso parecer otimista, mas eu acredito no que eu comento, e acho que os números, espero estar vivo para ver a comprovação disso. Acho que só depende da gente ter a capacidade de fazer essas coisas acontecerem, só depende da gente fazer as escolhas certas, se bem que escolha certa é sempre uma questão de opinião, eu respeito outras opiniões. Trabalhar nos leilões, mas os leilões, como eu disse para os senhores, eles só trazem investimento 2, 3, 4 anos depois da assinatura dos contratos, porque os primeiros anos as companhias destinam a estudos. Então, nós fizemos na ANP análise sobre o impacto dos leilões, né? Não há garantia de que esses números sejam corretos, são números estatísticos, a gente estima que isso aconteceria, mas as nossas estimativas indicam que os leilões vão trazer descobertas, podem se assimilar perto das reservas brasileiras atuais de petróleo, que está na fase de 13 bilhões de barris, o número que a gente calculava é da ordem de 10, e a produção dessas reservas, descobertas como resultado dos leilões que estão programados, alguns já foram feitos, pode gerar a contratação de 17 novas plataformas para a produção no Brasil na próxima década, a partir aí do início da próxima década, 2022, 2021, 2023, então um pouquinho para frente, mas que vão entrar em operação até o final da década que vem. Mas isso não resolve a situação da indústria no curto prazo. 2018 ainda vai ser um ano difícil para a indústria de serviços, porque está sofrendo o impacto dessa situação toda que eu relatei. E o que pode ser feito? O que pode ser feito para que a atividade no Brasil seja retomada num espaço de tempo mais curto? Não tem outra alternativa que não seja tratar dos contratos existentes. É onde a gente tem possibilidade de fazer algo, né? E aí entra em campo a questão da maturidade dos nossos campos, né? Que é algo novo para nós também no Brasil, nós nunca vivemos essa situação. A nossa produção de petróleo em terra, ela não é muito relevante, é da ordem de 120, 130 mil barris por dia. E aí sim, nós temos muitos campos maduros com produção declinante. Mas o fenômeno de amadurecimento dos campos, da bacia de campos, é relativamente novo, porque esses campos entraram em produção a partir dos anos 70, os principais a partir dos anos 80. E eu quero dar alguns dados para os senhores, né? A gente fala de indústria do petróleo no Brasil, mas eu gosto de ressaltar que a gente tem pelo menos 3 indústrias do petróleo no Brasil, 3 ambientes de indústria do petróleo no Brasil. O primeiro deles, graças a Deus que nós temos, e a gente nunca teve algo com esse potencial, o meu avô foi o primeiro geofísico brasileiro. Eu gosto de contar isso, porque é um orgulho que eu tenho. Diretor da Petrobras no início, lá nos anos 50, primeiro posto de petróleo brasileiro, em Candês, a locação foi ele que deu, na condição de geofísico. E ele morreu nos anos 80, antes de eu entrar na Petrobras. Vocês vão lembrar daquele famoso relatório Link, que foi escrito lá nos anos 60, dizendo que a Petrobras, o Brasil não tinha petróleo. O meu avô era o chefe do Link na época. E o relatório que depois contestou o relatório Link foi escrito por ele e por um outro sujeito lá da Petrobras, chamado Pedro de Moura. E o meu avô morreu em 83, achando que o Brasil não tinha petróleo. Eu não tinha entrado na Petrobras ainda, mas eu ouvia isso. Achava que as nossas reservas eram limitadas e que a gente estaria condenado a ser importador. E vamos lembrar que a Petrobras, nos anos 70, investiu muito em refinaria. Eu gostaria que eu estivesse vivo hoje para ver, né, o que aconteceu inicialmente na Bacia de Campos, ali em Água Profunda, com Marlim, Albacora, e outros, Roncador, outros campos, e principalmente com o pré-sal. Era inimaginável para nós, alguns anos atrás, ter as reservas que nós hoje temos. E o pré-sal é extraordinário. O pré-sal
é responsável por nós estarmos vendo hoje a produção do Brasil crescendo. A produção do Brasil hoje só cresce porque nós temos 2 campos, Lula e Sapinhoá, que foram leiloados no ano 2000, na segunda rodada da ANP, 17 anos atrás. Eu vou repetir, 17 anos atrás, que são responsáveis pelo aumento da produção que nós temos. Se a gente tirar o pré-sal, em todos os outros locais do Brasil onde há produção de petróleo, essa produção foi declinante da ordem de pelo menos 30% ao ano, nos últimos 10 anos. Bacia de Campos também. Então, esses 3 ambientes que eu comentava é o seguinte: pré-sal, a gente produz 1,5 milhão de barris, olha, equivalente mais ou menos no pré-sal, por volta de 80 poços. A produtividade média do pré-sal, da ordem de 30 mil barris por poço, pegando só petróleo, 20 mil barris por poço. É extraordinário. São altos volumes, com extraordinária potencialidade. O Fernando conhece bem esse dado. E aí nós temos o offshore convencional, o pós-sal da Bacia de Campos e do litoral brasileiro. Aí nós temos poços produzindo, se não me engano, são 700, 800 poços, produzindo, em média, menos de 2 mil barris por dia. Quer dizer, 1/10 aí do que o pré-sal produz na média. E aí nós temos 7 mil, 8 mil poços produzindo em terra, nas bacias terrestres aí de norte do Espírito Santo, Recôncavo, na Bahia, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, produzindo 17 barris por poço em média. 17. Então a gente faz a comparação. O pré-sal, um poço produz 30 mil barris, no offshore convencional, 1.000 e tantos barris, e em terra, 17. Na Bahia, nós produzimos 31 mil barris por dia, se eu não me equivoco, em 1.300, 1.400 poços. No Rio Grande do Norte, um posto pré-sal equivalente à produção em terra da Bahia. Nós temos no Rio Grande do Norte 4.400 poços em operação produzindo. Produz 40 e tantos mil barris por dia. 2 poços do pré-sal equivalem a 4 mil poços no Rio Grande do Norte. Então, nós temos 3 ambientes no Brasil. E nós temos que trabalhar esses 3 ambientes de forma distinta. Porque o mundo ensina isso, né? E é algo que a gente nunca viveu no Brasil, em função das circunstâncias. No Mar do Norte, eu vi um relatório, uns anos atrás, em que havia expectativa de que uma série de campos fossem descomissionados, abandonados, por volta do ano 2010. Acho que não me lembro se eram 20, 30 ou 40. Apenas um foi abandonado. Até hoje esses campos estão produzindo. Por quê? Porque foi criada uma indústria em volta desses campos maduros, e hoje em dia, no mundo, não se vê mais a mesma empresa, geralmente uma grande empresa, uma major dessa produtora de petróleo, como a Petrobras, operando todos esses campos ao longo de todo o ciclo da vida desses campos. Hoje em dia a gente vê um mundo em que as grandes empresas descobrem grandes campos de petróleo, produzem esses grandes campos de petróleo. Quando eles começam a amadurecer e perder interesse, e os custos ficam muito elevados para essas companhias, começam a surgir outras empresas que assumem esses campos maduros, com tecnologia, com recursos, com foco naqueles campos, para aumentar a produtividade e esticar a produção. Isso é muito positivo, porque o campo que seria abandonado, a instalação que está lá, que seria desaproveitada, passa a continuar trabalhando e gerando royalties, arrecadação por mais tempo. Então, essa questão de nós encararmos os contratos existentes e os campos maduros é de fundamental importância para o Brasil, na minha opinião, e de extraordinária importância para o Rio de Janeiro em particular. Porque nós temos um sem fim de campos na bacia de Campos que estão nessa situação. E só estão na situação porque só chegou agora na situação. A gente nunca viveu esse processo antes. É novo para nós. E a gente precisa criar os mecanismos e a regulação para que a gente possa extrair essa riqueza. Quando eu cheguei na ANP, um ano atrás, exatamente, quase, uma das discussões que a gente tinha lá era o descomissionamento. Né? Como a gente iria abandonar vários desses campos aí na Bacia de Campos e em outros lugares. E a minha orientação foi, não, vamos analisar isso com carinho. Num país que tem tão pouca infraestrutura, tem tão pouco recurso, a gente tem que usar essas estruturas ao máximo e vamos tentar estender o limite de vida útil desses campos o máximo que a gente puder. E essa é a discussão que nós estamos conduzindo.
Eu já tive aqui o prazer de vir nessa Assembleia falar sobre a questão dos royalties. O deputado Luiz Paulo estava aqui, com certeza, na audiência. Na proposta que nós fizemos eu vou chamar de aumento de royalties. Quer dizer, a gente quer estender a vida útil dos campos, criar condições para que mais royalties sejam capturados, reduzindo o royalty percentual na parcela adicional de produção que esses projetos de revitalização desses campos trouxeram. Então, por isso que é muito importante que a gente atue nessa questão dos campos maduros, para que a gente tenha efetividade. Vou dar alguns números para os senhores e termino e passo para as outras perguntas. No Brasil, a média de recuperação dos nossos reservatórios, quer dizer, o petróleo que está lá embaixo da terra descoberto, nós extraímos, em média, 21%. Vamos extrair uns 21%, segundo os números de hoje. Na bacia de Campos, 24%. A média mundial é 35%. Na Noruega, 50%. Eles estão tomando medidas para que chegue a 60%. Eu quero lembrar que a Noruega não cobra royalties, a Noruega cobra mais imposto que nós, mas cobra imposto sobre o lucro, estimulando esse tipo de projeto. Não estou defendendo nada aqui, estou só comentando. Nós temos, no Brasil, 21%, na bacia de Campos, 24%. Para cada 1%, de aumento de fator de recuperação, quer dizer, tirar petróleo que já existe, que a gente já conhece, só através de investimento e de tecnologia, se a gente trouxer 1% a mais, são 2,2 bilhões de barris de reserva. A gente precisa de 18 bilhões de dólares de investimento e a gente gera 11 bilhões de dólares de royalties. Isso no curto prazo. Por isso que é tão importante trabalhar essa questão dos campos maduros, e a gente está trabalhando fortemente para isso. Então, essa é a minha explanação longa sobre a situação do mercado global, da Petrobras, segundo a nossa visão. Reconheço que pode haver outras, mas essa é a nossa. E vou agora tentar responder rapidamente aqui algumas colocações iniciais dos deputados. Conteúdo local. A ANP não faz políticas de conteúdo local, são determinadas pelo PDFOR, né, o Programa do Governo para Incentivo da Cadeia, e pelo Conselho Nacional de Política Energética. A gente regula. Nós estamos envolvidos numa discussão pública, né, com audiência pública, consulta, sobre uma resolução relacionada às isenções, o pessoal chama de waiver, isenções, transferências e ajuste de conteúdo local, aplicáveis aos contratos desde 2005 a 2015. E nunca foi regulamentado como esses waivers, né, seriam concedidos. E isso criou uma necessidade dessa regulação, nunca foi feita, eu repito, o TCU nos deu prazo para que se trabalhasse nessa regulação, nós trabalhamos, colocamos em consulta pública, e qual é o nosso objetivo? Existem 22 plataformas de produção de petróleo, 22, que estão para ser contratadas no Brasil, voltando a falar naquela questão dos contratos existentes, onde a gente pode atuar para que as coisas aconteçam mais rápido no Brasil. 22 plataformas que podem ser contratadas e não são contratadas por várias razões. Uma delas é essa discussão sobre o waiver, vocês estão acompanhando os jornais, tem toda hora aí, liminar, a Petrobras contrata, não contrata essa ou outra plataforma, associações aí entram na justiça contra o conteúdo local. Nós fizemos uma discussão, consulta pública, houve uma série de sugestões de todas as entidades envolvidas, tanto as companhias que contratam plataformas quanto as associações da indústria no Brasil, que sugeriram ideias que não estão hoje na regulação existente. Então, o que nós fizemos foi, e isso está nos jornais nos últimos dias, foi levar isso para o PDFOR, esse programa, e para o Ministério de Minas e Energia, que coordena esse programa hoje e preside o CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, dizendo o seguinte: se houver um entendimento de que há necessidade de mudar isso, a gente usaria isso na nova regulamentação. Nosso objetivo é criar um ambiente para que essas plataformas possam ser contratadas rapidamente, gerando demanda para a indústria e atividade no Brasil no curto prazo. A gente não comenta a questão dos leilões, as companhias fazem suas próprias análises. O que nós acreditamos é que nos leilões as companhias fizeram as suas ofertas, acreditando que aquelas áreas que estavam em oferta eram
objeto de disputa, e quem conhecia bem a geologia e quis fazer suas apostas fez. A gente respeita e a gente ficou muito feliz com o resultado do leilão, que superou as nossas expectativas, tanto no leilão de concessões pelos bônus ofertados, quanto no leilão de partilha pela arrecadação futura que vai trazer para o Estado, né? Rio de Janeiro, a gente acredita que se a gente trabalhar e conseguir destravar essa indústria, tanto nos contratos de curto prazo, quanto nos campos maduros, e depois dando espaço para que os investimentos leilões cheguem, nós acreditamos que os impactos vão ser muito positivos no Rio. A gente já divulgou vários números aí, são dezenas de bilhões em royalties nos próximos anos. Um número que eu gosto de dizer é o seguinte: a estimativa da ANP é que, se a gente conduzir esse processo de forma adequada, o Brasil pode estar produzindo 5,5 milhões, mais ou menos, de barris de petróleo em 2027, daqui a 10 anos. Repetro rapidamente, não é um assunto que a gente tenha se debruçado, não é um assunto que a gente tenha estudado, mas eu quero comentar que, na nossa opinião, o Repetro é muito importante, porque o Repetro é um sistema que permite que os investimentos na fase de exploração e produção do petróleo possam ser feitos e que a gente tenha a arrecadação no futuro. É uma transferência no temporal de impostos. O receio que nós temos é que, ao haver uma taxação muito pesada na etapa de investimentos, como as empresas competem mundo afora, em diferentes países, os projetos competem, a gente pode estar correndo o risco de não ter projeto. E ao não ter projeto, nós não temos impostos a cobrar no futuro. Estaleiros, estaleiros estava mencionando, está envolvido naquela questão lá do conteúdo local. Se nós conseguirmos, né, que a indústria volte a atuar, que ela volte a contratar, não tenho dúvida que algum nível de contratação muito maior que nós temos hoje virá para os estaleiros brasileiros e para a indústria brasileira em geral. Questão de royalties, a resolução da ANP que trata da nova forma de royalties está aprovada, entra em vigor agora 1º de janeiro. Revitalização do Compeg é uma questão empresarial da Petrobras, mas nós acreditamos que a retomada da atividade na indústria no Brasil vai se revelar como um estímulo para que novos investimentos venham. Nós acreditamos que vai haver novos gasodutos trazendo gás do litoral do Rio de Janeiro, São Paulo, especialmente do Rio, das plataformas no mar para o litoral. E o Compeg é um local adequado para que novos investimentos venham a ser feitos em tratamento de gás e até em refino mais à frente. Torcemos para que a Petrobras tenha sucesso na contratação da unidade de processamento de gás natural e, mais à frente, retome os investimentos na refinaria. Então, foi isso que eu anotei aqui dos senhores. Peço perdão aí pela longa explanação e me coloco à disposição para esclarecimentos adicionais. Só a questão da renúncia fiscal. Eu comentei que essa questão do Repetro é fundamental termos os investimentos para que nós possamos depois cobrar a arrecadação. Quero dizer para os senhores o seguinte, né? Uma única plataforma de 150 mil barris por dia de produção que entre em operação traz para o Estado a cada ano 2,6 bilhões de reais de arrecadação, com petróleo a $50 o barril. Quer dizer, 2,6 bilhões de reais, uma única plataforma. É um crime a gente não consiga fazer que esses investimentos aconteçam. E a única forma de fazer que esses investimentos aconteçam é que esses investimentos sejam competitivos. O Repetro foi estabelecido 20 anos atrás e foi responsável pela essa onda de investimentos que nós tivemos no Brasil. Agora temos o Repetro um pouco diferente. Acho que o Repetro é importante para que os investimentos aconteçam. O Estado do Rio de Janeiro tem um potencial muito grande de atração desses investimentos. Também já tive a oportunidade de estar aqui conversando sobre a questão dos impostos no Rio, e eu acho importante a gente ter uma consciência de que
devemos taxar ao mínimo possível a atividade de investimento e taxar o máximo que nós pudermos a atividade produtiva quando ela está dando lucro. Quer dizer, esse deveria ser, no nosso entendimento, o objetivo, e isso é o que nós tentamos fazer. Eu digo para os senhores que, nos leilões do pré-sal, o objetivo nosso, ao estabelecer os parâmetros mínimos nas licitações, foi de uma carga fiscal de 75%, carga fiscal total para União, Estados e municípios. Quer dizer o seguinte, de cada R$100 de lucro que as empresas têm, 75 ficam para o Estado brasileiro como um todo, sob a forma de arrecadação, e 25 ficam para as empresas. É importante, então, que a gente tenha a capacidade de tributar esses 75% quando esse lucro ocorra, e acho melhor isso do que ficar aumentando demasiadamente o tributo na fase de investimento, que pode afastar o investimento e não nos dá a oportunidade de taxar mais à frente, quando corretamente deve ser taxado no nosso entendimento. Deputado doutor Julianelli, depois vamos voltar, cada um. Eu vou para a Comissão de Educação. Deputado doutor Julianelli, que tem que ir para a Comissão de Educação. Doutor Décio, o senhor me perdoe, minha área de saúde, sou médico, então não sou entendido da sua área, né? Mas eu tenho a minha preocupação social com todo esse processo. A minha visão é sempre pelo lado social. Eu não sou, né, como eu falo, não sou engenheiro, não tenho assim nem economista. E eu vejo aqui, aproveitando a presença do senhor, quando o senhor fala que as reservas não serão escassas no futuro, né? Mas, no entanto, foi falado aqui em audiências anteriores que só aconteceram grandes descobertas exatamente aqui no Brasil. Primeiro, eu gostaria que o senhor confirmasse isso, que mundialmente, nos últimos anos, só foram relatadas descobertas significativas aqui no Brasil. Um segundo ponto, né, ainda nessa linha, se deixou de ser um bem escasso, por que houve uma queda tão brusca exatamente em 2014, 2015, que nos levou para essa crise? Como que a ANP explica, dentro desse contexto, uma queda tão brusca, como o senhor falou aqui, de $100 e poucos barril, caímos para abaixo de 30? Como que se explica isso, né? Na perspectiva do mercado, que é a economia de mercado. E um outro fator que eu gostaria de abordar, um questionamento que aconteceu também, sobre a venda dos oleodutos, né? Como que a ANP vê essa privatização, a Petrobras abrindo mão do transporte do óleo dentro desse contexto da economia do petróleo? Nós deixamos de ter esse controle e privatizamos uma parte essencial do processo, que é o transporte. Bom, essas preocupações são nossas também, deputado. Questão do preço, por que o preço caiu, né? Basicamente, esse fenômeno que houve nos Estados Unidos de exploração das reservas de gás e petróleo do shale, eles transformaram rapidamente a indústria do petróleo. Foi uma revolução nem tão silenciosa, né? Os Estados Unidos começou a explorar essas reservas por meados aí da década passada, especialmente inicialmente com o gás. Rapidamente o preço do gás nos Estados Unidos caiu, em função da abundância da produção. E as mesmas tecnologias que estavam sendo aplicadas para extrair gás começaram a ser aplicadas com eficiência para extrair petróleo também. Isso levou a um aumento rápido da produção de petróleo nos Estados Unidos, que passou a chegar a quase 10 milhões de barris por dia. E os Estados Unidos, e essa produção, como ela é diferente, ela é rápida, ela não depende de descoberta de petróleo, ela transformou os Estados Unidos no produtor regulador do preço do petróleo. Antes era a Arábia Saudita. A OPEP tinha um poder de regulação muito grande no mercado, aumentando ou reduzindo a oferta. Com o advento da produção do shale nos Estados Unidos, e lá não há coordenação, são milhares de empresas que operam e que respondem a
incentivos de preço. Se o preço sobe, eles aumentam rapidamente a produção. Se o preço cai, eles diminuem a atividade e a produção cai. A atividade de petróleo passou a ser, nesses ambientes, uma atividade quase de manufatura. Quer dizer, aquela área de produção está conhecida, se perfura um poço muito rapidamente, esse poço também declina muito rapidamente a produção, pelas características, mas você perfura outro. A indústria de finanças começou a se juntar à indústria do petróleo, financiando esses projetos, e a gente começou a ver um aumento rápido da oferta de petróleo nos Estados Unidos. Quando o mercado se deu conta disso, o preço caiu dramaticamente. E hoje a tendência é de preço baixo por muito tempo. Quando há um repique de preço no mercado internacional, rapidamente aumenta a produção desses campos nos Estados Unidos, e a oferta aumenta e o preço cai. E o que a gente vê ao longo do tempo é aumento da eficiência, aumento da aplicação de tecnologia, diminuindo o custo de extração dessas reservas. Então, quanto mais baixa é a quantia de dólares necessária para produzir essas reservas, maior a pressão no preço do petróleo. Por isso que o cenário que as empresas têm as empresas, a OPEP, a Agência Internacional de Energia, são de preços nesses patamares que a gente tem hoje, por longo prazo. Deputado João Janelli, concluiu? Em relação aos oleodutos. Perdão. A Petrobras fez um desinvestimento nos gasodutos. As decisões de investimento da Petrobras, são de responsabilidade dela. A ANP não tem interferência nessas decisões, e nós regulamos o mercado para que haja atendimento da demanda, né, de derivados, seja eles gasolina, diesel, etanol, gás natural, combustíveis, como um todo. E, do ponto de vista da agência, nós vamos tratar e vamos cobrar as responsabilidades dos proprietários e operadores dessas instalações de forma igual, seja a Petrobras, seja outra empresa. A responsabilização que nós cobramos dos operadores desses gasodutos é a mesma. A decisão da Petrobras de ter ou não ter um determinado ativo é uma decisão empresarial dela. As minhas perguntas são perguntas que eu chamo assim, mais rápidas. A primeira delas é o seguinte: como é escolhido o presidente da Agência Nacional do Petróleo? É um processo estabelecido na legislação, em que há uma indicação do presidente da República para o Senado Federal, é escolhido um senador relator. Esse senador relator faz um relatório, esse relatório é submetido à Comissão de Infraestrutura do Senado. O indicado é sabatinado, é sujeito a uma votação na Comissão de Infraestrutura. Se essa comissão vota favoravelmente, o nome e essa indicação, então, é levado ao plenário do Senado Federal. Há uma votação no plenário do Senado Federal. Se essa votação for positiva, então, essa informação é passada ao Executivo, e a nomeação só é efetiva no momento que o Presidente da República assina um decreto e é publicado no Diário Oficial. E esse processo vale não só para o diretor-geral da agência, mas para todos os diretores da Agência Nacional do Petróleo. Qual é a autonomia que tem a Agência Nacional do Petróleo? É um órgão que tem autonomia ou está subordinado às determinações e orientações de quem nomeia, quer dizer, o Presidente da República? É um órgão de Estado que tem autonomia para cumprir as políticas determinadas pelo governo brasileiro, pelo Legislativo. Eu tenho que fazer perguntas. As perguntas podem transparecer, podem ser avaliadas por alguma conveniência ou inconveniência. Se houver inconveniente, eu já de antemão peço desculpas. Nós olhamos, naturalmente, a sua trajetória. E temos aí todas as questões ligadas ao Odebrecht. E o senhor trabalhou na Braskem. A Braskem, controlada pela Odebrecht. Como é que se dá, então,
Como é que o senhor foi selecionado? Algum grupo político? Quem é que indicou? Porque não surge assim do nada. Como é que surgiu a sua indicação? Eu era funcionário da Petrobras e fui indicado pela Petrobras para assumir uma posição na Braskem em 2010, quando houve uma reformulação no capital da Braskem. Havia no Brasil duas grandes petroquímicas na época, a Braskem e a Quatro. A Petrobras e a Braskem e a Odebrecht fizeram uma aquisição da Quatro. Houve um aumento da participação da Petrobras no capital acionário da Braskem. Esse aumento da participação da Petrobras resultou na negociação do novo acordo de acionistas, que aumentou a participação da Petrobras na gestão da Braskem, dando direito à Petrobras a indicar executivos para trabalhar na Braskem, e a Petrobras me indicou para trabalhar na Braskem, representando a Petrobras lá. Isso lhe causa algum constrangimento hoje? Ter essa sua participação numa empresa que está sendo acusada de ser uma das maiores corruptoras do país? Eu trabalhei na Petrobras décadas, trabalhei na Braskem representando os interesses da Petrobras, sempre com a minha maior vontade de contribuir, de forma honesta, transparente e segura de que eu estava defendendo os interesses da Petrobras durante todos os momentos que eu estive lá. É claro que nós sabemos, nessa questão do petróleo, quais são os interesses em jogo. Essa questão de flutuação de preços, essa redução de preços, e nós sabemos também que, para ter controle de reservas de petróleo, as chamadas potências hegemônicas, especialmente os Estados Unidos, já promoveu até assassinatos de presidentes da República, invadiu países sob pretexto de ter armas de destruição em massa, tudo para ter o controle dessas reservas de petróleo, que agora esses mesmos países discursam que novas matrizes energéticas estão sendo desenvolvidas e o petróleo brevemente vai perder a sua importância. Se isto é verdade, por que eles estão tão interessados, como a Shell e outras, em assumir aqui no Brasil, a preço de banana, o controle das nossas reservas de petróleo? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo que nós devemos explorar os nossos recursos petróleo e gás. Eu vejo que nós precisamos de capital para explorar esses recursos. Nós não temos, né, no Brasil, nem na Petrobras, recursos suficientes para explorar esses nossos recursos naturais na velocidade que nós acreditamos que devemos explorar em benefício da nossa sociedade, e que nós devemos atrair o capital internacional para nos ajudar nesse processo. Eu acho positivo que empresas de grande porte, com tecnologia e com capacidade de investimento, participem do processo de exploração e produção de petróleo no Brasil, porque eu acredito que isso é positivo para a sociedade brasileira. Eu respeito a sua visão, mas eu compartilho da percepção de que, sim, a gente vive no mundo hoje um ambiente novo na questão energética. Nós estamos, sim, fazendo a transição para uma economia de baixo carbono, em que a presença dos hidrocarbonetos será menos relevante. Não estou dizendo que a gente vai eliminar o uso de fontes não renováveis, mas a gente vai diminuir o uso das fontes renováveis, e eu acredito firmemente que a gente deve explorar os nossos recursos não renováveis enquanto a gente pode. Um exemplo concreto é o campo de Libra. A Shell estava lá, devolveu a Petrobras por entender que era subcomercial. E a Petrobras, com a sua tecnologia, com os prêmios internacionais em água profunda, etc., a Petrobras perfurou mais e aí sim encontrou um dos maiores campos até hoje descobertos pelo Brasil. Por que entregar a preço de banana algo que agora ficou comprovado que é comercial, mas pela ação da Petrobras, e se antes a própria Shell esteve lá? Qual é a explicação que
que pode ter para isso? A explicação é que o mundo muda. Existia expectativas de que poderia haver reservas de hidrocarbonetos abaixo da camada de sal na bacia de Campos de Santos há muito tempo. Só não existia tecnologia para isso. Tecnologia de sísmica para mapear essas reservas embaixo da camada do pré-sal e tecnologia de perfuração para fazê-lo. Ninguém tem certeza se uma reserva de petróleo vai estar ou não vai estar num lugar que há a expectativa que ela exista. Já foram perfurados poços secos no pré-sal. A Petrobras tem um conhecimento muito amplo da área, e isso faz com que a sua taxa de sucesso seja maior, e isso é muito bom. Essa questão de preço, ela é uma questão polêmica, né? Eu digo para o senhor que os preços que foram ofertados nos leilões do pré-sal nos surpreenderam muito positivamente, estavam bem acima da própria expectativa que nós tínhamos. Então, eu posso dizer que, do ponto de vista da agência, nós acreditamos que os termos oferecidos garantem para o Estado brasileiro uma arrecadação fiscal muito além da que nós esperávamos quando nós programamos os leilões, e ficamos muito satisfeitos com isso. No caso, eu vou me concentrar na Shell, mais essa pergunta que eu vou fazer, porque eu me lembro, na Assembleia Nacional Constituinte, a British Petroleum, que agora ninguém fala mais British Petroleum, fala BP, não sei o que eles têm a esconder. A Brascan também se transformou em Buckfield, agora chama Tegra. Eles vão trocando de nome na medida em que os escândalos vão se repetindo, e aí eles têm a necessidade de trocar de nome. No caso de Gato do Mato, o excedente, o percentual foi baixíssimo, entre 11% e 22%. A informação que nós temos, que os países exportadores ficam com 82% desse excedente. Quer dizer, por que aqui no Brasil, mesmo na política de aniquilamento da soberania e de entrega, por que são percentuais tão irrisórios? Por quê? Qual a razão disso? A forma como é calculado o parâmetro utilizado para um leilão do pré-sal é a seguinte: são escolhidos dois parâmetros. Um bônus de assinatura, que ele é fixo, a lei estabelece nas questões, nas leilões de partilha, o bônus de assinatura é fixo, e o percentual de óleo que vai ser ofertado para a União, que o senhor mencionou, que no caso de Gato Mato aí é da ordem de 10% a 11%. Esse é o percentual mínimo. E o conjunto entre o percentual de óleo mínimo e o bônus de assinatura, eu repito para os senhores, foi estabelecido com o objetivo de que a arrecadação fiscal ficasse em 75%. Então, o conjunto da arrecadação fiscal estimado para esse campo, como para todos os outros campos, se a oferta ficasse na oferta mínima, é de 75%. É uma combinação de bônus de assinatura com parcela de lucro partilha, considerada a avaliação do projeto no longo prazo e um fluxo de caixa descontado. Não, deputado Valdec, eu estou assim no pique objetivo para eu encerrar minha agonia. Pois não. Então é isso. Porque a tabela 17. Esses campos de unitização, o segundo leilão do pré-sal, eram campos em que já havia uma descoberta, já havia um operador, e o que foi leiloado foi a parcela adicional que estava fora do contrato original. Então, esse foi o caso de Gato Mato. É que está aqui nessa tabela 17. Dependendo das condições, o percentual pode cair a 1%. Pô. Isso, como é que... Mas pode subir também, deputado, pelo seguinte... Mas 1%, era melhor zero, dá. Não, deixa eu lhe explicar como é que funciona, se o senhor me permite, um leilão no pré-sal. No contrato de partilha, são estabelecidas condições, e a oferta de petróleo ela é feita
de petróleo lucro, que é o que define o ganhador do leilão, numa célula de uma matriz que está colocada no contrato. Então, naquele momento, estima-se a produtividade do poço e usa-se o preço do petróleo daquela situação. Então, agora, por exemplo, o leilão do pré-sal nesse ano foi na faixa aí de $50 o barril. Então, o leilão foi feito no momento em que o preço do petróleo estava em $50 e havia uma expectativa de produtividade para os poços naquela jazida. Então, há uma combinação no contrato de, numa linha da tabela, preço do petróleo, noutra linha, a produtividade do poço. Quando essas duas células se encontram, esse é o percentual de petróleo que foi colocado. Se o petróleo sobe de preço, o percentual acompanha. Se o petróleo baixa, o percentual acompanha. Se a produtividade do poço, quer dizer, se a reserva é melhor do que a reserva originalmente estimada, for assim, o percentual aumenta. Se a reserva for muito pior do que o estimado, o percentual baixa. Por que isso? A flutuação do percentual é importantíssima para permitir que a reserva seja produzida, mesmo que o preço do petróleo esteja mais barato e mesmo que a reserva seja pior do que estimado originalmente, e para capturar mais recurso para a União, no caso oposto, ou se o preço subir, ou se a reserva for muito melhor. É um sistema muito bem pensado. Parabenizo quem fez isso naquele momento e continua sendo adotado. O senhor citou aqui a Noruega. Sim, senhor. Qual é a diferença entre a política desenvolvida na Noruega, através da sua estatal, State Oil, e isto que está sendo implementado aqui no Brasil? A Noruega, que saiu de uma situação de penúria comparativamente com os demais países da Europa, e experimenta o que experimenta hoje para a sua população. Tem muitas diferenças. Por quê? Qual a explicação que pode existir para que hoje haja esse discurso aqui no Brasil e se é possível comparar as políticas desenvolvidas por outros países que descobriram reservas, exemplo, os países africanos na miséria. A Noruega, na África, eles fizeram a mesma coisa que o Brasil vai fazendo. Como é que compara isso? Tem uma série de diferenças entre as políticas adotadas em cada país e essas políticas são reflexo da cultura, do ambiente, das experiências de cada um. Eu digo que a diferença é a gestão. Eu acho uma felicidade que se tenha acesso a recursos naturais. A gente deve ser capaz de aproveitar as nossas riquezas no nosso próprio benefício. Quer dizer, eu não acredito na maldição do petróleo, eu não acredito na doença holandesa. Eu sou um brasileiro feliz de ver que o Brasil tem recursos naturais e trabalho intensamente, junto com tantos outros, para que a gente se beneficie dessas riquezas e que a gente possa criar um ambiente regulatório que permita que a gente se beneficie do desenvolvimento das nossas riquezas naturais. Eu vou fazer minha última indagação, para depois a gente voltar para a questão ligada ao conteúdo local, porque há um conflito muito grande. Hoje, o senhor mesmo falou que vai ter um encontro com a ABMAC. Já tive hoje. Já teve. Que hoje, né, a gente olha, assim, lamentando muito, o empresariado que se diz nacional. Porque o empresariado que se diz nacional, nós não estamos vivendo só a privatização da nossa economia, do nosso patrimônio, nós estamos vendo a internacionalização, a mais desrespeitosa, a mais afrontosa à nossa soberania. Então, a entrega, assim, a mais deslavada, com a participação do setor empresarial. Fiesp, Firjan, tudo aí na entrega. Muito bem, na submissão. Porque não tem, se o mercado, se é a lei da oferta e da procura, qual então a explicação para querer correr tanto assim
para entregar e colaborar para que haja uma oferta maior e, portanto, a redução do preço. Se tem também, e muita gente fala, também as questões ambientais. Porque as coisas, doutor Décio Doni, tem que ter uma lógica. As coisas não cruzam com o discurso. Porque no fundo, e aí não sabemos quais são as forças políticas que influem, é preciso reconhecer, sinceramente, que nós estamos diante da entrega a mais irresponsável do patrimônio nacional. Porque se nós ficarmos tratando com muita cerimônia, por que na Assembleia Nacional Constituinte restabeleceu-se o monopólio estatal do petróleo? Por quê? E em tão pouco tempo, já na era FHC, acabou com o monopólio estatal do petróleo. Por que em pouco tempo... O senhor admite que o Brasil não tem um projeto nacional concatenado, um modelo de desenvolvimento para fazer a verdadeira inclusão, para distribuir a renda? Porque, diante dessa política, ao contrário, nunca o Brasil terá soberania. E não é verdade que o petróleo, ainda durante muitos anos, a matriz energética ainda será o petróleo. E ninguém tem dúvida disso. Tanto assim é que a Inglaterra, Estados Unidos, eles fazem o possível e o impossível para assumir o controle de reservas de petróleo em países cujos dirigentes são submissos, como aqui no Brasil. Submissos ou dependentes. Dependentes por alguma razão. Que não é a defesa do interesse nacional. Deputado Valdir, por favor. Bem, eu vou à Comissão de Educação, vou pedir para passar à frente aqui, mas eu queria, tendo ouvido... 11 horas, vamos terminar. 11. Tendo ouvido... Porque tem a dívida, aqui dívida ativa. Assim. Tendo ouvido Vossa Senhoria, feito aqui alguns apontamentos, assim como o doutor Giulianelli, naturalmente eu não sou um especialista na área, sou um modesto professor de Sociologia e de Política Educacional, portanto, minha área não é o petróleo. Mas eu queria, ainda assim, fazer novas considerações, e eu queria que o senhor entendesse que não há nessas considerações nenhum desdouro à sua trajetória, nem à sua pessoa, de modo algum. Mas eu sou daqueles que entendem que o governo que ele indicou é ilegítimo, e que o presidente que ele indicou exerce a presidência na condição de usurpador. E, de fato, concordo com Vossa Senhoria que as escolhas decorrem das nossas opiniões, naturalmente. Os caminhos que a gente trilha decorrem das visões que temos sobre os diferentes caminhos que estão postos diante de nós. Eu entendo que o Brasil vive um momento gravíssimo, atentatório à sua soberania. Não apenas na área do petróleo, mas várias outras áreas ou potencialidades estratégicas estão sob forte risco. Me refiro ao sistema elétrico, à própria Amazônia brasileira, a base de Alcântara, a Casa da Moeda, enfim. E eu, embora reconheça que a competitividade, que a competição, enfim, é um dado, Vossa Senhoria disse isso, faz parte do ambiente de negócio em qualquer área da atividade econômica, mas um país tem que levar em conta, presidente Paulo Ramos, quando há outras coisas em jogo. Por exemplo, o cenário atual caminha para, nessa área específica, caminha para a produção de um índice absurdo de desemprego na indústria naval, caminha para a possibilidade de quebrar setores da nossa indústria, como a indústria naval brasileira e a indústria de máquinas e equipamentos também, com reduções drásticas na arrecadação, processo de renúncia fiscal em função dessa isenção concedida agora há pouco às petrolíferas para importação de maquinário. Então eu não vejo como, senhor Décio Doni, eu não vejo como, quando Vossa Senhoria chegou ao terceiro ponto da sua exposição, a terceira etapa, as perspectivas para sairmos desse cenário,
Aí, Vossa Senhoria mencionou 2 eixos: atração de investimentos e criar de novo um ciclo virtuoso na nossa indústria. Tem setores da nossa indústria que estão sob ameaça de quebra, de desmonte. Ameaça não, já é quebrado. Desmonte efetivo, né? Eu não estou vendo virtuosidade nisso. Estou vendo um ciclo vicioso, não virtuoso. Ao mesmo tempo, atração de novos investimentos. Sim, isso é importante, eu conheço como importante. Agora, eu queria retomar o exemplo da Shell, aqui trazido pelo presidente Paulo Ramos, em relação ao campo de Libra. Foi, inclusive, uma exploração, salvo engano de minha parte, feita pela Shell, uma perfuração feita pela Shell, no intervalo de tempo correspondente aos chamados contratos de risco mencionados por Vossa Senhoria, né, iniciados em meados dos anos 70, algo em torno disso, por causa do primeiro choque de petróleo. Durante cerca de 15 anos, né, a Shell perfurou cerca de 4.000 metros de profundidade e entendeu que era uma área improdutiva, subcomercial, será com a classificação mais precisa. A Petrobras, com investimentos próprios e com políticas e com pesquisa avançada, o seu centro de pesquisa, como sempre, por exemplo, avançou mais na perfuração. Foi a 6.000 metros ou algo assim, encontrou um campo virtuoso. Então, assim, teria sido apenas uma questão de tecnologia ou, assim, a Shell não teve a disposição de investir, de fazer os investimentos de que precisávamos para chegar onde a Petrobras chegou, com os investimentos que nós fizemos. Então, a impressão que se tem, a leitura que se pode fazer, é que agora que está mapeado, agora que está identificado, agora que os investimentos volumosos, decorrentes de muita pesquisa, eu sou um pesquisador da minha área, de muita pesquisa, de muita inovação tecnológica, nós chegamos lá, agora a Shell aparece na foto. Então, assim, eu queria entender, né, e, ao mesmo tempo, o exemplo, também questiono Vossa Senhoria, questiono todos nós aqui, o exemplo da Noruega e dos países de África, aqui mencionados, assim, talvez Angola, Nigéria, Gabão, enfim, seria um problema só de gestão? Eu me pergunto, porque, assim, salvo engano de minha parte, a Noruega, na exploração dessa riqueza, manteve um forte controle estatal. Teve participação privada, é claro, mas um forte controle estatal, diferentemente dos modelos adotados em similitude por esses países da África. Então, teria sido apenas um problema gerencial, né? Ou foram as escolhas? Né? Porque a Noruega fez questão de manter um forte controle estatal, constatada que aquela era uma reserva estratégica. Angola, Nigéria e Gabão não entenderam assim. Bom, 50 anos depois, onde está a Noruega, onde estão esses países? Então, talvez não tenha sido apenas um problema de gerência, senhor Décio Ottoni. Talvez tenha sido um problema, sobretudo, das macro-escolhas. E, do meu ponto de vista, as macro-escolhas que têm sido feitas nesse momento no Brasil nos conduzem mais na direção dos países da África do que da Nigéria. Deputado Luiz Paulo Correia da Lastra, vou voltar na questão, aqui no Rio de Janeiro, as consequências para o Rio de Janeiro, que eu sei que a gente precisa afunilar. Porque dos estaleiros já está aí, questão do conteúdo local. Doutor Décio, eu ouvi atentamente a sua série histórica, desde a década de 70 até os tempos atuais. E dos 6 pontos que foram colocados, o senhor claramente respondeu o 5º, ao afirmar que, a partir de 2035, 2040, a indústria petrolífera entrará em declínio. Isto é, não acabará, mas entrará em declínio. E, por via de consequência, entrando de declínio, excesso de oferta, o preço há de se reduzir. Então, nós estamos trabalhando em cima de uma perspectiva real de 2 décadas. O senhor disse também
que, entre assinar um contrato de prospecção e exploração, levaremos de 6 a 7 anos para que o poço entre em produção. Por via de consequência, então, essa produção futura terá praticamente uma década só. Quando esses editais saírem, talvez sejam os últimos editais. Talvez. Se não mudar a tecnologia no mundo, se não mudar a política do carbono, etc., etc. Seriam os últimos leilões com oferta de outorgas com alguma significação. E o que eu me pergunto, e essa é a minha preocupação aqui no estado do Rio de Janeiro, é como chegar lá. Porque a crise que a gente vive é profunda, é de hoje. O orçamento de 2017 prevê um rombo orçamentário de 10 bilhões de reais. A despesa, 72, a receita, 62. De outro lado, nossa economia está praticamente paralisada, estou falando do nosso estado, com possíveis crescimentos de 0,5%, 1%, que são crescimentos muito pequenos. Aí eu queria analisar, dentro da indústria petrolífera, 2 números. Ora, se você diminui o conteúdo local e isenta de ICMS os produtos, os equipamentos importados, você está diminuindo sobremaneira a nossa arrecadação de ICMS, pela isenção. É, mais uma vez, a União fazendo benesse com o chapéu alheio, porque o ICMS não é competência da União geri-lo. Nossa principal produto que nós exportamos é o petróleo, e cada vez mais será o petróleo pela melhoria da qualidade do mesmo na área do pré-sal, mais leve. A gente perde nessa exportação de petróleo algo de ICMS, como 4 bilhões de reais por ano, oriundos da Lei Candir, usurpação do nosso ICMS. E com o Repetro, eu não sei calcular quanto perderemos ainda, além desses 4. E também a gente já perde, porque o petróleo não é taxado na origem, é no destino. Então, o petróleo é elemento de perda para o Rio de Janeiro por todos os lados. Eu tenho aqui um número. Em 14, o Repetro nos tirou 3 bilhões. Números mais recentes eu não tenho. Exportação a gente perde 4, no último Repetro, quando ainda está funcionando a construção do Comperj, nós perdemos 3. Bom, e de benefícios fiscais, nós perdemos 9. Cadê a justiça social e a justiça tributária? A justiça social e a justiça tributária, a justiça fiscal. Porque, veja só, doutor Décio, quando a gente dá esses benefícios todos, a gente financia o grande capital. Aí o que faz o governo do Estado? Para compensar todas essas perdas, que só poderão ser ganhos em uma década, ele aumenta a carga tributária daqueles que não têm benefícios fiscais, que são as médias e pequenas empresas. Com isso, os preços desses produtos aumentam.
ICMS é um imposto horizontal. Então, quem financia é quem menos tem, porque quem mais assume a carga tributária são as pessoas de pequeno poder aquisitivo. Então, isso é de uma injustiça social e de uma injustiça tributária gigantesca. E os setores não conseguem mudar o discurso. Só se tem investimento com subsídio. Ora, se o negócio é bom, não precisa subsídio. Quando o senhor vem aqui e defende, eu concordo com o senhor, que para aproveitar a bacia de Campos, esses poços maduros serem mais produtivos, reduzir o royalty em 50%, eu concordo com o senhor. Mas reduz o da União, que fica com a parte do leão, porque a União leva 50%, os estados e municípios não levam os 50%, são proporcionais. Mais uma vez, é espoliar os estados e municípios a favor da União. Quando, e aí foi o senhor especificamente o senhor, porque é a sua agência que o senhor preside, o senhor sabe que a crise e o ajuste fiscal que nós fizemos foi 3 anos, renováveis por mais 3, 18, 19 e 20. Na nossa nova metodologia de cálculo, para repasse do royalty, o senhor coloca, na regra nova, 20% e na antiga 80%, depois 40%, depois 60% e depois 100%. Quer dizer, nos 3 anos mais críticos, a União toma mais dinheiro da gente para devolver para as empresas, porque aí não é a União que está ganhando, são as empresas. Então, o Estado do Rio de Janeiro, ele é caudatário de uma política petrolífera que é madrasta do Rio de Janeiro. Madrasta do Rio de Janeiro. E aí eu fiz aquela pergunta ao senhor, que o senhor não me respondeu, da bacia de Campos. Outorga de 3 bilhões e 600, Petrobras com Exxon. Segundo colocado, 400 milhões, 3 bilhões de diferença. Cadê a expertise da Petrobras? Isso, para mim, foi o arreglo entre a Petrobras e a União para ter se livrado daquelas multas de 2 bilhões e 600, porque está lesando o fisco desde 2013, quando exporta petróleo para a sua empresa coligada, exporta a preço, como diz o deputado Paulo Ramos, a preço de banana, quando o preço de mercado é outro. Então, eu queria que o senhor me respondesse essa pergunta. Como é que o senhor justifica um erro da Petrobras de 3 bilhões de reais numa oferta de outorga? Eu não consigo entender de jeito nenhum. E como é que o Rio de Janeiro sai desse buraco que a União, a ANP e a própria Petrobras meteram o Rio de Janeiro? Na medida que a gente tem um governador absolutamente incompetente para enfrentar essas questões com autoridade. Por favor. Eu vou repetir, deputado, o que eu comentei com o senhor inicialmente. Eu acredito que o consórcio da Petrobras com a Exxon e todos os consórcios que participaram das rodadas de licitação, tanto do concessão em 27 de setembro, quanto da pré-sal em 27 de outubro, fizeram as suas ofertas de forma a refletir os cálculos econômicos e as modelagens que eles fizeram para cada um dos reservatórios. E foi essa, na minha interpretação, a razão de todas as ofertas que nós recebemos no leilão. Doutor Décio, sou engenheiro, né? Sim, senhor. Eu também o sou. Sou engenheiro civil? Eletricista de petróleo. Então, sou mais condecorado, eu sou apenas engenheiro civil. Se eu sou o presidente da República, nunca o serei, infelizmente não sou, eu demitia toda a diretoria da Petrobras, porque jogou fora 3 bilhões de reais.
O senhor colocou que a Petrobras, e é verdade, é quem detém a maior expertise sobre todos os campos. Como é que pode errar uma outorga 3 bilhões para cima? É impossível. Nem quando a gente calcula uma estrutura, o senhor deve ter aprendido cálculo estrutural, que a gente tinha o coeficiente de segurança, que a gente chamava coeficiente de ignorância, estava na ordem de 25%. Aí o erro de 400 para 3 bilhões e 600 foi quase 9 vezes. Isso não é deliberado, não? Eu vou repetir o que eu disse para o senhor. Não, isso não faz parte de um ajuste prévio? Foram 2 blocos, um teve um bolo de assinatura de 2 bilhões, o outro teve de 1 bilhão, as ofertas que tiveram em segundo lugar estavam abaixo, e eu acredito que todos os lances que foram feitos, leilões, foram feitos com as análises econômicas que os consórcios fizeram. É assim que funciona. O senhor não quer responder, eu respeito, respeito o seu desejo de não responder. Mas um dia o senhor vai me responder isso pessoalmente, quando não for presidente da ANP, porque um dia não será. Eu já lhe respondi, deputado. Acredito que todos os leilões, as ofertas foram feitas em leilões de acordo com as crenças das companhias nas suas avaliações econômicas. Mas tem uma outra questão, que o deputado Valdec... Estamos terminando, Paulo, já. Só uma, que o Valdec colocou, e se o senhor falou, teve uma hora que eu falei no telefone, se o senhor já tiver respondido, o senhor me perdoe. Quando nós tivemos a reunião na ANP com aquele coletivo de deputados, do executivo, etc., foi solicitado a revisão da metodologia de petróleo e da metodologia de cálculo gás. O senhor tinha dito que a metodologia de cálculo gás seria mais lenta porque é mais difícil de fazê-lo, inclusive escutando o mercado internacional, etc. A que ponto avançou essa revisão? Eu lembro que eu comentei com os senhores que estava programado para 2018 e que nós estamos fazendo o esforço para antecipar esse processo, é o que nós estamos fazendo. Mas está trabalhando nisso? Está trabalhando. Só a questão do conteúdo local. Existe uma divergência, até li no jornal ontem, que o senhor tem uma posição num percentual muito mais elevado do que aquele que a Petrobras... 50%, 20%, não sei. Como é que está essa questão do conteúdo local, considerando que nós temos aí a questão da ABIMAC, a questão dos estaleiros, etc. Como é que está essa questão do conteúdo local? Qual tem sido a determinação do governo? A questão de conteúdo local é uma questão de política, a ANP regula a política. Então, o que a ANP está envolvida no momento é em uma resolução que regulamenta a concessão de isenções, ajustes e transferências de conteúdo local nos contratos existentes entre 2005 e 2015, e esse processo teve em consulta pública, o prazo dado pelo TCU para divulgação dessa resolução, né, seria hoje, e como há ainda uma discussão em andamento, nós pedimos uma extensão de prazo para o TCU, que verbalmente concedeu 4 meses. É nesse pé que nós estamos. Concedeu quanto? 4 meses. 4 meses. Bom, vamos agradecer muito, dizer que a presença do senhor aqui foi muito importante para a nossa avaliação. Naturalmente que eu sempre digo que o nosso dever é perguntar. Nosso objetivo não é causar nenhum tipo de constrangimento, mesmo às vezes com mais veemência, mas agradecer muito a sua presença, foi muito esclarecedora, e na posição, na visão de cada um, nós vamos continuar, obviamente, nessa chamada luta política. Aqui eu, talvez com mais, junto com o doutor Julianelli e Luiz Paulo, nós somos vistos às vezes como dinossauros, né? Porque temos aquela visão de soberania nacional e entendemos ser o petróleo uma possibilidade muito grande, e entendemos também que ao longo dos anos o Brasil foi perdendo.
de qualquer maneira, agradecer muito e desejar sorte. Vamos ver, eu não sei, né, se a imagem do seu pai poderá ainda atormentar um pouco a sua consciência. Avô, né? Avô. Mas eu estou brincando, você é para dar um tom de alegria, deixar as considerações finais com o senhor, mas agradecendo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu acho que esses temas são muito relevantes para o Brasil, relevantes para o Rio de Janeiro, e o diálogo, o debate, o convencimento mútuo faz parte desse processo, e é sempre um prazer para a gente estar aqui podendo colaborar com esse debate. Muito obrigado. Agradeço muito. Então, está encerrada a nossa... E vamos imediatamente começar com... Hein? Não, está encerrada essa, estamos iniciando a outra. Já falei, está encerrada. CPI da Petrobras.